Daniel, capítulo 3, versículo 20. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego para os lançarem no fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas e seus calções, seus chapéus e suas vestes, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abidnego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta de forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque, Abidnego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo e ajuntaram-se os sátrapas e os prefeitos e os presidentes e os capitães do rei, contemplando estes homens. E viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servisse nem adorasse algum outro Deus, senão por seu Deus. O rei Nabucodonosor, ele tinha construído uma estátua de ouro. E ele reuniu todas aquelas pessoas para ali se prostrar diante daquela estátua. Mas Sadraque, Mesaque e Abidnego, como era servo do Deus Altíssimo, eles não quis se prostrarem diante daquela estátua de ouro, porque eram fiéis ao Deus verdadeiro. Tanto que muitos se prostraram diante daquela estátua de ouro, com medo de ser morto pelo rei Nabucodonosor, porque o decreto era assim: quem não se ajoelhasse diante da estátua de ouro era atirado dentro da fornalha de fogo ardente. E as pessoas tinham medo de não prostrar diante daquela estátua e ser jogado dentro da fornalha. Mas Sadraque e Abidnego preferiram ser jogados dentro da fornalha de fogo ardente do que se prostrar diante de outro Deus, né? De outros deuses. Eles preferiram ser mortos, mas ser fiel a Deus até a morte, eles foram. E como eles foram fiéis a Deus, mesmo correndo risco de morte, o que aconteceu? Como eles tinham inocência e não tinha pecado nenhum diante de Deus, o Senhor Deus enviou o seu anjo e livrou eles da morte. Tanto é que quando eles foram lançados pelos guardas dentro da fornalha ardente, eles não sofreram arranhão nenhum. Quem foi que sofreu queimaduras foram os 3 guardas que jogou eles dentro da fornalha ardente. Foram os guardas
que foram queimados. E Sadraque e Mesaque e Abidnego, eles mesmos sofreram queimadura alguma, porque eles teve a proteção divina diante deles, porque eles foram fiéis a Deus, mesmo ele correndo risco de morte. Eles não se venderam e não se prostraram diante de outro Deus. E como Deus viu essa fidelidade neles, que eles eram homens fiéis, que não se vendiam e não se prostravam diante de Deus nenhum, somente do Deus Altíssimo. Então o Senhor Deus protegeu ele, tá? E livrou eles da morte. E ainda o nome de Deus foi glorificado, porque assim os povos da Babilônia viram que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego era um Deus vivo, um Deus verdadeiro, um Deus que realmente manifestava poder ali. Eles viam o que acontecia. Deus deixava claramente ali que Daniel e Sadraque, Mesaque e Abidnego tinham um Deus verdadeiro, que era o Deus que eles serviam. E quando o rei Nabucodonosor viu que tinha alguém junto com Sadraque, Mesaque e Abidnego dentro da fornalha ardente, percebeu que esse quarto homem era parecido como um filho de um Deus. E ele foi até a porta e chamou: Sadraque, Mesaque, Abidnego, saiam. Saiam, servos do Deus Altíssimo. E ele falou desse jeito: saiam, servos do Deus Altíssimo. Porque ele entendeu que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego era um Deus verdadeiro. E ainda ele falou: não existe nenhum Deus maior do que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ali Deus deixou bem claro que ele era o único Deus verdadeiro e que nenhum outro Deus de estátua tem poder algum, senão somente ele, senão só ele, né? Somente ele tem poder. Então, muitas vezes, pessoas deixam de ser fiel a Deus por causa de dinheiro, por causa de cargo, por causa de amizades, por causa troca Deus por esse mundo e não é fiel a Deus. Prefere trocar Deus por essas coisas. E quando essas pessoas fazem isso, o que acontece? Elas não têm a proteção divina, a proteção de ser livrado da morte, porque não são fiéis a Deus. Vocês podem ver, analisar esse texto, essa passagem da Bíblia, que Deus livrou esses 3 homens da morte, porque eles foram fiéis a Deus, né? Eram fiéis a Deus e não se vendiam por dinheiro nenhum, por cargo algum, né? E também não adoravam outros deuses. Então, nós precisamos ser mais fiel a Deus nessa terra, não se vender por causa de dinheiro, não se vender por causa de cargo, não se vender por causa de amizades, não se vender por causa desse mundo, trocar Deus por causa desse mundo, por baladas, por momentos, né, passageiros. Não se vender por causa dessas coisas, para que possamos ter a proteção de Deus e Ele vê que você realmente é fiel. Então, sejamos mais fiéis a Deus, assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego, que o Senhor Deus livrou eles até da morte, né? Esses homens entraram numa fornalha de fogo ardente, fogo queimava ali. Tanto é que os guardas que atiraram eles
dentro dessa fornalha queimou, menos eles, né? Eles entrou lá dentro e não se queimaram, porque eles tinham proteção divina, né? Tinha fidelidade, né? Então, vamos ser mais fiéis a Deus, para que possamos ganhar livramentos de Deus até mesmo na morte. Amém. Deus abençoe a vida de cada um de vocês.